And now nobody has any idea who the people are that are going to be the head of the country, and will not relent until the enemy is totally and decisively defeated. As A tensão entre Estados Unidos e Irã aumenta. Senhoras e senhores, o mundo volta seus olhos novamente para o Oriente Médio. As declarações recentes do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reacenderam discussões sobre um possível conflito com o Irã e colocaram novamente o Golfo Pérsico no centro da geopolítica mundial. Em uma entrevista que rapidamente ganhou repercussão internacional, Trump afirmou que os Estados Unidos estão preparados para responder com força a qualquer ameaça que venha de Teherã. Segundo ele, a estabilidade da região e a segurança das rotas marítimas continuam sendo prioridades estratégicas para Washington. Essas declarações surgem em um momento em que a tensão já vinha crescendo. O Golfo Pérsico é uma das regiões mais sensíveis do planeta quando se trata de segurança internacional. Ali passa uma das rotas marítimas mais importantes do mundo, o Estreito de Hormuz. Esse estreito conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é responsável pela passagem de cerca de 1/5 de todo o petróleo comercializado globalmente. Qualquer ameaça a essa rota pode impactar diretamente o preço da energia, o comércio mundial e até mesmo a estabilidade econômica de muitos países. Diante desse cenário, os Estados Unidos mantêm uma presença militar significativa na região. Porta-aviões, destroyers, submarinos e aeronaves de combate fazem parte do chamado Carrier Strike Group, um conjunto de forças capaz de projetar poder militar rapidamente em qualquer parte do mundo. A presença dessa força naval tem um objetivo claro: garantir a liberdade de navegação e proteger as rotas marítimas internacionais. Ao mesmo tempo, serve como elemento de dissuasão, enviando uma mensagem clara de que qualquer tentativa de bloquear o Estreito de Hormuz poderá ter consequências graves. Do outro lado, o Irã também possui capacidades militares relevantes. O país investiu fortemente em mísseis balísticos, drones e sistemas de defesa costeira. Além disso, sua estratégia militar é conhecida por focar em guerra assimétrica, ou seja, métodos capazes de causar grande impacto mesmo contra adversários tecnologicamente superiores. Entre essas estratégias estão o uso de embarcações rápidas, mísseis antinavio e drones armados. Analistas militares afirmam que, em caso de conflito, o Irã poderia tentar dificultar a navegação no Golfo por meio de ataques rápidos ou operações de saturação. Mas a tensão não é apenas militar. Existe também um componente político e econômico extremamente importante. O Irã tem sido alvo de diversas sanções internacionais ao longo dos anos, especialmente relacionadas ao seu programa nuclear. Essas sanções afetaram profundamente a economia do país e também aumentaram o isolamento diplomático de Teherã. Ao mesmo tempo, o Oriente Médio continua sendo uma região onde diferentes interesses globais se cruzam. Potências como Estados Unidos, Rússia, China e países europeus acompanham de perto qualquer mudança no equilíbrio regional. Além disso, aliados regionais dos Estados Unidos, como Israel e vários países do Golfo, também veem o avanço militar iraniano com preocupação. Por isso, cada declaração política, cada movimentação naval ou cada exercício militar na região é analisado com extrema atenção pelos especialistas. Outro fator que preocupa os mercados internacionais é o impacto econômico que uma escalada militar poderia provocar. Sempre que há tensão no Golfo Pérsico, o preço do petróleo tende a reagir imediatamente. Isso acontece porque investidores temem interrupções no fornecimento global de energia. Se o Estreito de Hormuz fosse fechado ou severamente afetado por um conflito, o impacto poderia ser sentido em todo o planeta, desde o preço da gasolina até o custo do transporte marítimo e da produção industrial. Por enquanto, muitos analistas acreditam que todas as partes envolvidas preferem evitar um confronto direto de grande escala. No entanto, o risco de incidentes ou escaladas inesperadas continua existindo. Em cenários de tensão geopolítica, muitas vezes um pequeno evento pode desencadear reações em cadeia. Por isso, diplomacia, negociações e canais de comunicação entre os países continuam sendo fundamentais para evitar que a situação saia do controle. Enquanto isso, o mundo observa atentamente os próximos passos. O equilíbrio no Oriente Médio sempre foi delicado.
E qualquer mudança nessa região estratégica pode redefinir não apenas o cenário regional, mas também o futuro da segurança global. A grande pergunta agora é: estamos diante de uma nova fase de pressão política ou o mundo caminha para uma escalada maior? Nos próximos dias e semanas, decisões importantes poderão determinar o rumo dessa crise. E como sempre acontece na geopolítica, cada movimento será observado com extrema atenção por governos, mercados e especialistas ao redor do mundo. Porque quando o Golfo Pérsico entra em tensão, o impacto nunca fica apenas naquela região. Ele ecoa por todo o planeta. Os analistas estratégicos falaram ao The Washington Post que os Estados Unidos continuam observando atentamente a evolução da situação no Oriente Médio e calculando cuidadosamente os riscos de cada movimento. Segundo especialistas consultados pelo jornal, Washington sabe que qualquer escalada militar direta com o Irã não seria um conflito simples, nem rápido. Apesar da superioridade tecnológica das Forças Armadas americanas, o Irã possui vantagens estratégicas regionais importantes. Uma dessas vantagens é justamente a geografia. O país está localizado em uma região estratégica que permite controlar ou influenciar rotas marítimas fundamentais para o comércio global. Além disso, o território iraniano conta com cadeias de montanhas extensas, desertos amplos e posições naturais de defesa. Outro fator importante é que o Irã desenvolveu ao longo de décadas uma rede de aliados e grupos parceiros em diferentes partes do Oriente Médio. Esses grupos podem atuar como forças indiretas em caso de conflito, ampliando o alcance estratégico de Teherã. Analistas militares afirmam que essa estrutura faz parte de uma estratégia conhecida como profundidade estratégica. Em outras palavras, o Irã procura garantir que qualquer adversário que decida atacá-lo tenha que enfrentar um cenário muito mais amplo do que apenas o território iraniano. Do lado americano, a estratégia tem sido manter uma presença militar suficientemente forte para impedir ameaças diretas à navegação internacional e aos aliados da região. Porta-aviões, bombardeiros estratégicos, sistemas de defesa aérea e forças especiais formam uma rede de poder militar capaz de responder rapidamente a diferentes cenários. No entanto, especialistas lembram que a guerra moderna raramente se limita a um único campo de batalha. Hoje, conflitos também envolvem guerra cibernética, guerra econômica e disputas intensas no campo da informação. Por isso, mesmo quando não há combates diretos em grande escala, a competição estratégica entre potências continua acontecendo em vários níveis ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, a população civil sempre acaba sendo a mais afetada em cenários de escalada militar. Cidades inteiras podem sentir o impacto da tensão política, seja através de sanções econômicas, seja através de instabilidade interna ou ataques indiretos. No caso do Irã, a sociedade já passou por momentos extremamente difíceis ao longo das últimas décadas. Guerras, embargos econômicos e pressões diplomáticas marcaram profundamente a história recente do país. Essa experiência histórica faz com que muitos analistas considerem a sociedade iraniana altamente resiliente diante de crises externas. Enquanto isso, os Estados Unidos continuam reforçando sua presença estratégica na região e monitorando atentamente qualquer movimentação militar que possa alterar o equilíbrio no Golfo Pérsico. A grande pergunta que permanece é: essa crise continuará sendo apenas uma disputa de pressão estratégica? Ou poderá evoluir para algo muito maior? Nos bastidores da diplomacia internacional, diferentes países trabalham para evitar que a situação ultrapasse certos limites. Porque quando potências militares entram em rota de colisão em uma região tão sensível quanto o Oriente Médio, as consequências podem ultrapassar fronteiras e afetar todo o sistema internacional. E neste momento, o mundo, mais uma vez, observa atentamente. Agora, diante de tudo o que foi dito hoje e das análises que estão circulando entre especialistas em estratégia militar, surge uma pergunta que alguns analistas começam a discutir, de forma hipotética. Se um conflito maior realmente se desenvolvesse, onde poderia ocorrer? Uma eventual operação terrestre contra o Irã. Especialistas lembram que o território iraniano é considerado um dos mais difíceis do mundo para uma invasão militar. O país possui cadeias montanhosas gigantescas, como a Cordilheira de Zagros, extensos desertos e uma população muito grande. Tudo isso tornaria qualquer operação terrestre extremamente complexa. Mesmo assim, em análises estratégicas teóricas, alguns pontos do mapa costumam aparecer nas discussões. Uma das regiões frequentemente mencionadas é o sul do Irã, próximo ao Golfo Pérsico. Ali estão importantes portos e parte significativa da infraestrutura energética do país. O terreno é relativamente mais aberto e existe acesso marítimo, o que teoricamente poderia permitir operações anfíbias. Outra área que alguns analistas mencionam é a fronteira ocidental com o Iraque. Durante a guerra entre Irã e Iraque, essa região já foi palco de combates intensos. Porém,
As montanhas e a geografia extremamente complexa tornam qualquer avanço militar muito difícil. Existe também a região do Sudeste, próxima ao porto de Chabahar, no litoral do Oceano Índico. Essa área possui acesso direto ao mar aberto e está fora do Estreito de Hormuz. Mas existe um desafio importante. Essa região fica muito distante dos principais centros políticos e militares do Irã. Por isso, a maioria dos especialistas concorda em um ponto fundamental. Em um cenário moderno de conflito, é muito mais provável que as operações iniciais aconteçam no ar, no mar e no campo tecnológico, com ataques aéreos, operações navais e também ações no campo cibernético, antes de qualquer possibilidade de uma operação terrestre. Em outras palavras, uma invasão direta seria considerada o cenário mais extremo e também o mais difícil. E é exatamente por isso que analistas internacionais continuam observando cada movimento na região, com enorme atenção. Porque no tabuleiro da geopolítica mundial, o Irã continua sendo uma das peças mais complexas e estratégicas de todo o Oriente Médio. E neste momento, o mundo, mais uma vez, observa atentamente. Quando se fala em uma operação militar desse porte, a pergunta deixa de ser apenas militar. Ela passa a ser também econômica, política e humana. Em termos puramente hipotéticos, uma campanha ampliada contra o Irã não teria custo pequeno, nem duração previsível. Só nos primeiros dias de uma operação intensa, os gastos militares poderiam chegar a bilhões de dólares. Munições de alta precisão, operações aéreas, movimentação naval, logística regional e sistemas de defesa antimísseis consomem recursos em velocidade impressionante. Se uma crise como essa se transformasse em um conflito mais amplo e prolongado, com presença aérea constante, proteção naval, bases militares em alerta e eventual mobilização terrestre, o custo poderia subir rapidamente para dezenas de bilhões de dólares. E se a guerra se estendesse por meses, alguns analistas acreditam que esse valor poderia alcançar centenas de bilhões. Mas existe outra conta, muito mais pesada: a conta das vidas. Mesmo conflitos limitados sempre produzem perdas humanas. Se o confronto permanecesse principalmente no campo aéreo e naval, as baixas poderiam ser menores. Mas se houvesse ampliação regional, ataques de drones, mísseis contra bases ou confrontos indiretos, o número de mortos e feridos poderia aumentar significativamente. E essa crise não ficaria limitada ao Oriente Médio. Na Europa, o primeiro impacto seria energético. O aumento do preço do petróleo afeta diretamente o custo do transporte, da aviação e do aquecimento. Isso significa passagens mais caras, frete mais caro e pressão inflacionária sobre economias que já enfrentam dificuldades. Nos Estados Unidos, o efeito mais imediato para a população seria o preço da gasolina. Quando o petróleo sobe, o combustível sobe. E quando o combustível sobe, toda a cadeia econômica sente. Sobe o transporte, sobe o custo dos alimentos, sobe a logística e aumenta a pressão política sobre quem governa. Por isso, uma operação militar maior contra o Irã não seria apenas uma decisão estratégica, seria também uma decisão com consequências econômicas e sociais profundas. Porque quanto maior a guerra, maior o custo financeiro. Quanto mais longa a guerra, maior o risco de baixas. E quanto mais a guerra impacta o petróleo, o comércio e o transporte global, mais ela sai do campo militar e entra dentro da vida de milhões de pessoas. É por isso que cada movimento no Golfo Pérsico continua sendo observado com enorme atenção. Não apenas por generais ou diplomatas, mas também por mercados, governos e famílias inteiras na Europa e nos Estados Unidos. Porque uma crise nessa região raramente fica apenas nessa região. E é exatamente por isso que cada movimento no Golfo Pérsico é observado com tanta atenção. Porque ali não está apenas uma disputa regional. Ali está um dos pontos mais sensíveis de todo o equilíbrio geopolítico do planeta. Uma escalada maior não afetaria apenas o Oriente Médio. Ela poderia atingir os mercados globais, o preço da energia, a estabilidade política e o cotidiano de milhões de pessoas na Europa, nos Estados Unidos e em muitas outras partes do mundo. É por isso que líderes militares, diplomatas, economistas e governos inteiros acompanham cada movimento com extrema cautela. Porque quando tensões aumentam em uma região estratégica como o Golfo Pérsico, o impacto raramente fica apenas ali. E neste momento, o mundo inteiro continua observando. No tabuleiro da geopolítica mundial, alguns movimentos podem mudar o equilíbrio do planeta.